Eu vou apresentar um trabalho não tanto sobre a perspectiva da reflexão a partir do direito, mas sim a partir da filosofia, que é a minha área. E então vou falar um pouco sobre esse conceito de responsabilidade, desenvolvido por um filósofo chamado Hans Jonas, e de que forma a filosofia pode ser um complemento, reflexivo aí à discussão do direito ambiental. Vou passar então a leitura do meu texto. A crise socioambiental, por muito tempo, dominou o imaginário coletivo como uma distopia apocalíptica que parecia estar aprisionada nas páginas dos livros e nas telas do cinema. Contudo, hoje ela ganha corpo por meio da destruição e do esgotamento do planeta. David Wallace Wells abre seu livro A Terra Inabitável, uma história do futuro, com a seguinte afirmação: é pior, muito pior do que você imagina. Um alerta àqueles que ainda habitam esta terra e que caminham em direção a uma catástrofe. Embora haja o reconhecimento por parte de líderes, governos e constituições, como a do Brasil, do Chile e de Portugal, de que é intransponível limitar as consequências da crise climática, o direito a um ambiente equilibrado continua a ser um dos principais desafios para o século XXI. Não apenas no que diz respeito à tentativa de conter a degradação ambiental, mas também quanto à defesa dos indivíduos e comunidades mais vulneráveis nessa disputa ética e jurídica pela proteção dos recursos naturais. É a partir dessa preocupação com a catástrofe que se avizinha que buscarei apresentar alguma contribuição ao debate sobre o direito ambiental sob a ótica do conceito de responsabilidade, tal como foi formulada por Hans Jonas, filósofo judeu-alemão do século XX. Em O Princípio Responsabilidade, Jonas propõe uma ética com consequências políticas para enfrentar a dificuldade dos modelos éticos tradicionais ao considerar este, que hoje faz parte dos direitos humanos, o meio ambiente. Ao experimentar o pesadelo da Segunda Guerra Mundial, Jonas confrontou o fundamento nihilista do que chamou de civilização tecnológica ao propor um princípio ético, a responsabilidade. O ponto de partida para o que iria desembocar em sua ética é uma reflexão filosófica sobre o que é a vida, exposta à fragilidade nos frontes de guerra e nos campos de concentração, mas também na destruição provocada pelas bombas atômicas. Todo este cenário apocalíptico levou Jonas a pensar o significado do ser vivente, não apenas em seu sentido antropocêntrico, mas na conexão do ser humano com os demais seres viventes. Ou seja, o filósofo se propôs a renovar os próprios fundamentos da nossa compreensão acerca do ser humano e de seu lugar no mundo. Cito Jonas: o estado apocalíptico das coisas, o colapso que ameaçava o mundo, a crise climática da civilização, a proximidade da morte, a total nudez em relação à qual todas as questões da vida eram expostas, todas essas coisas foram razão suficiente para que eu lançasse um novo olhar sobre os próprios fundamentos do nosso ser e revisse os princípios com os quais guiamos nosso pensar em relação àqueles fundamentos. Fim da citação. Repensar o problema do dualismo que separou o ser humano do reino do vivo, do qual ele é uma parte, se tornou, então, a principal tarefa de Hans Jonas. Enfrentar os problemas socioambientais já era, de algum modo, o indício de uma filosofia que não poderia ser adiada na segunda metade do século XX e não poderia ser procrastinada ainda hoje, momento em que os terrores se ampliaram e a experiência da crise se aprofundou. O vazio de normas éticas expõe a crise que afeta o ser humano e que tem suas raízes nesta ruptura que separou o eu do mundo e alienou o humano da natureza. A história ocidental é marcada pela ideia de superioridade do humano que, em seu poder e em seu fazer, sujeita tudo que não se identifica com ele. Ou seja, o que não é humano nesta perspectiva deve ser submisso a ele. A Antígona de Sófocles já deixava ver essa exaltação ao poderio antropocêntrico. Cito a Antígona: numerosas são as maravilhas da natureza, mas de todas a maior é o homem. Singrando os mares espumosos, impelido pelos ventos do sul, ele avança e arrosta as vagas imensas que rugem ao redor. Os bandos de pássaros ligeiros, as hordas de animais selvagens e peixes que habitam as águas do mar, a todos eles o homem engenhoso captura e prende nas malhas de suas redes. Com seu engenho amansa igualmente o animal agreste que corre livre pelos montes, bem como o dócil cavalo em cuja nuca ele assentará o jugo, e o infaticável touro das montanhas. E a língua, o pensamento alado e os sentimentos de onde emergem as cidades,
Tudo isso o homem ensinou a si mesmo. E também a abrigar-se das intempéries e dos rigores da natureza. Fecundo em recursos, previne-se sempre contra os imprevistos. Só contra a morte o homem é impotente. Fim da citação. O humano se destaca por sua capacidade racional da natureza e pode usufruir dela para o seu bem viver neste mundo. É como se, para ser feliz, o ser humano tivesse de se desprender da natureza e muitas vezes opor-se a ela, dominá-la, destruí-la. Ora, o coral da Antígona pertence a um contexto histórico em que a interferência do humano na natureza era superficial e não tinha capacidade de causar prejuízos ao equilíbrio da fauna, da flora e mesmo do clima. Deste modo, para Jonas, as éticas tradicionais são impotentes diante dos novos problemas, pois agora o empreendimento tecnológico endereça sua ação não mais unicamente ao ser humano e muito menos a outro humano do momento presente, próximo no tempo e no espaço. Se antes o alcance da ação era curto e, consequentemente, a ética tinha a ver com o aqui e o agora, hoje a ação vai além das relações entre os humanos, afetando assim toda a biosfera, no hoje e no amanhã, o que torna tudo ainda mais obscuro. Cito Jonas: a técnica moderna introduziu ações de uma tal ordem inédita de grandeza, com tais novos objetos e consequências que a moldura da ética antiga não consegue mais enquadrá-las. A natureza da ação humana foi modificada de fato, e um objeto de ordem inteiramente nova, nada menos do que a biosfera inteira do planeta, acresceu-se àquilo pelo qual temos de ser responsáveis, pois sobre ela detemos poder. Fim da citação. A natureza torna-se uma responsabilidade central dos seres humanos, algo para o qual as éticas tradicionais não estão preparadas. Uma nova ética deve ser, então, pensada. Uma ética na qual não apenas a causa humana esteja em jogo, e, para isso, é preciso fazer alterações substanciais nos fundamentos da ética e, por conseguinte, do direito. Isso significa não procurar apenas o bem humano. Esta perspectiva vai de encontro com uma visão da natureza que a despiu de toda dignidade, uma natureza que se mantém em silêncio e não pode reclamar qualquer exigência. Sobre uma natureza indiferente e neutra, o ser humano pode projetar todos os seus desejos utópicos. Já que nada é sancionado pela natureza e, por isso, tudo é permitido, existe a liberdade do jogo criador que se deixa conduzir somente pelos humores da paixão lúdica. O modelo mecanicista da natureza é, para Jonas, responsável por assentar as bases deste projeto tecnológico de utilização dos recursos naturais sem qualquer limite para a ação. De acordo com o autor, a maior das capacidades se uniu ao menor dos saberes de como e para que usar esta capacidade. A natureza subjugada ao humano é uma natureza humanizada e, consequentemente, entregue à total exploração para as necessidades humanas. A natureza humanizada é, de acordo com o filósofo, uma natureza alienada de si mesma. Uma natureza reconstruída em benefício de uma pretensa vida feliz, de um bem viver fundado em uma fruição completa do presente e no esgotamento dos recursos naturais, sem levar em conta que os primeiros a sofrer as consequências da crise socioambiental são as camadas menos privilegiadas da sociedade, as comunidades originárias que têm em seu modo de vida uma relação de harmonia com a natureza, todos os outros seres viventes que vão sofrendo, pouco a pouco, os efeitos da foice da extinção, assim como também as gerações do futuro. É como se houvesse apenas um modo de viver, consumindo o que só é possível a partir da exploração e esgotamento dos recursos naturais. O princípio ético da responsabilidade proposto por Jonas é uma alternativa que tem como objetivo impedir a aposta do tudo ou nada. A prudência torna-se o cerne do agir moral do ser humano. Desta forma, meu agir não pode pôr em risco o interesse total de todos os outros também envolvidos. Por isso, para Jonas, nestes assuntos de potencial apocalíptico, deveríamos ouvir com mais atenção e seriedade e dar mais peso ao prognóstico do desastre do que ao prognóstico da felicidade. A escolha entre a ameaça e a promessa é o limiar que nos endereça a este outro mundo possível, que não o da aposta em uma exploração que hoje adquire um caráter irreversível. A ética da responsabilidade não se alia a um otimismo do projeto de felicidade sustentado na civilização tecnológica.
já que este programa carrega consigo uma utopia que não consegue prever os erros e acertos de seu empreendimento. 2 minutos, doutor. Ok. Com o avanço de uma política econômica fundada no desenvolvimento e sem o apoio a órgãos de proteção ao ambiente, como vem acontecendo no Brasil, indivíduos e comunidades, principalmente as originárias, que vivem da relação fecunda com a terra sobre a qual habitam, padecem do abandono do Estado, que deveria protegê-los, e da perseguição dos que comandam as forças produtivas e extrativistas. A ética da responsabilidade busca, por meio de conceitos como heurística do temor e futurologia comparativa, assumir os riscos do esgotamento dos recursos naturais. No entanto, a ética da responsabilidade não visa apenas o presente. Olhando para as gerações futuras, Jonas vê a necessidade de amenizar as interferências da ação humana sobre o planeta. Ao assumir a responsabilidade como princípio ético e político, o ser humano supera a ideia de que a ética, a política e, consequentemente, os direitos humanos são problemas circunscritos aos seres humanos do aqui e do agora. Direitos humanos e ambientais se encontram indissociavelmente ligados, pois é apenas a partir de um meio ambiente equilibrado que a vida humana pode se desenrolar dignamente. Deste modo, o conjunto de seres que compõem a biosfera, animais, plantas e humanos, pertencem a um equilíbrio que não pode ser objeto de aposta das ações técnicas de destruição e exploração do planeta. Os direitos ambientais nos recolocam no centro da responsabilidade humana em preservar este ambiente onde a vida digna e autêntica pode acontecer. Nesse sentido, a obra de Hans Jonas serve de referência para avaliarmos a eficácia e a oportunidade das legislações ambientais, servindo-lhe como complemento ético. Onde o direito, assim como a ética e a política, ainda padece de um exclusivismo antropocêntrico, é preciso pensar o direito ao ambiente equilibrado a partir da responsabilidade humana sobre ele. O direito ambiental não deveria, então, permanecer circunscrito à linguagem dos direitos no âmbito da proteção às demais formas de vida e aos ecossistemas. Torna-se imprescindível ir além da ideia de que sujeito de direito pode ser unicamente um sujeito que possa também reconhecer os direitos dos outros. Aqui, mais que a linguagem do direito, é a linguagem da responsabilidade que nos lança como protagonistas na contenção da crise socioambiental. Pois, como único ser dotado da capacidade de se responsabilizar, esta possibilidade do ser humano se torna para ele um dever. Muito obrigado.